devolver ao Estado de Roma. Ou seja, Zaqueu provavelmente roubava ou manipulava. Ele precisava entregar um número X, mas ele manipulava de alguma maneira. Alguém não tinha como dar naquele mês, ele falava, então mês que vem você dá um pouquinho mais. Eu vou anotar aqui como se você tivesse inquérito. E a pessoa ficava na mão de Zaqueu, ficava preso àquele sistema que Zaqueu utilizava. E Zaqueu foi se enriquecendo. Então, em matéria de gratidão, Zaqueu se sentiu um pouco diminuído, porque ele achava que não podia ter gratidão com Cristo. Ele não entendia como que um povo sofrido, um povo oprimido, tinha gratidão. Ele queria sentir aquele sentimento. Ele pensava na mente dele, o que eu tenho não foi dado por Deus, pelo Deus de Abraão, meu pai. O que eu tenho, ele tinha em sua mente, o que eu tenho é um fruto de desonestidade. Ainda que compactuada com aquele a qual ele estava tomando. Mas ele sabia que aquilo não estava totalmente certo. E ele queria sentir aquele sentimento de gratidão, de poder agradecer, de poder pedir, ter certeza de receber. E Zaqueu, ele falou, eu quero ver quem é Jesus, eu quero saber quem é Jesus, porque ele ouvia falar de Jesus. Olha, Jesus está aqui, ó, Jesus, aquele que curou aquele menino que andava cedo por aí. Ó, Jesus está vindo aí, quem é Jesus? Aquele que ressuscitou o filho da viúva. Ó, sabe quem vai chegar na cidade amanhã? Quem? Jesus. Mas Jesus é aquele que não. Aleluia! Olha, você sabe quem está lá no centro da cidade? Quem? Jesus. Quem Jesus é esse? Olha, Jesus, aquele que acalmou o mar. Jesus. E ele não tinha esse sentimento, porque ele se sentia diminuído. E ele botou no coração dele de conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria ter aquele sentimento a qual aquele povo sofrido tinha. E Zaqueu era um pouco perseguido, Zaqueu era o nome de poucos amigos, por causa da sua profissão, talvez por causa do seu caráter, mas Zaqueu se arrependeu. E naquele momento ele falou, eu vou ver Jesus. E a Bíblia diz que a multidão não deixava porque Zaqueu era pequeno. E nós muitas das vezes nos sentimos pequenos diante da grandeza de Deus. E diante da multidão dos nossos pecados, dos nossos afazeres, das coisas que nos envolvem no dia a dia, ficamos sufocados, não conseguimos chegar a Cristo. Precisamos de alguma maneira subir na figueira. O que significa figueira? É o sacrifício. O vocabulário diz que a figueira brava, a Bíblia diz que é uma figueira brava, era uma árvore com espinhos enormes. Zaqueu não se incomodou, ele subiu ali, que era a única maneira de enxergar Jesus no meio da multidão. Aleluia! A multidão que afastava ele de Jesus era a multidão que ele precisava superar, ele precisava fazer alguma coisa. Ele não tinha força, Zaqueu era pequena estatura, não dava para empurrar, não dava para fazer um corpo a corpo. E a única maneira que ele encontrou, subir na figueira, sacrifício. Temos que sacrificar alguma coisa, às vezes o mínimo possível para a nossa mente é um sacrifício. Eu já vi irmãs falando, eu não preciso, eu estou vendo televisão, aí eu não perco a hora. Eu tinha uma dificuldade muito grande, que era jejuar e orar. Eu marcava até no relógio, e o relógio tocava, daqui a pouco eu vou orar, quando eu ia ver, passava 1 hora, 2 horas. Cada um tem um sacrifício a fazer. É verdade. Eu costumo dizer, eu não, mas muito, né? Eu também passei por essa situação. Quantas vezes, quantos irmãos ou amigos perdem a família porque dão mais valor ao trabalho do que à família, dão mais valor ao amigo do que à esposa, dão mais valor ao patrão do que ao filho, e quando perde, a multidão sufoca ele até se arrepende. Alguns, graças a Deus, tem tempo de voltar atrás. Zaqueu reconheceu que ele conseguia voltar atrás, mas para voltar atrás ele precisava sacrificar. E como sacrificar a segunda figueira? Porque a multidão estava impedindo de chegar até Cristo. Aleluia! Muitas das vezes a multidão dos nossos pecados, dos pensamentos ruins, das palavras ruins, a multidão das nossas amizades, más amizades, essa multidão nos impede.
E muitas vezes pensamos que alguns amigos não são. São uma multidão que nos afasta de Deus e nos empurra para longe do Senhor Jesus Cristo. E Zaqueu entendeu isso. E quando ele resolveu subir naquela figueira, ele subiu sozinho porque era um sacrifício. Quando formos fazer sacrifício, você vai estar sozinho. Ninguém subiu com o Zaqueu. Eu falo que ele subiu sozinho. Todos viram o seu sacrifício, mas quem dirigiu a palavra a ele foi Jesus que falou: Zaqueu,